Fala galerinha, Railson Martins aqui na área, e no vídeo passado a gente fez a instalação do VirtualBox, né? A gente falou as vantagens e desvantagens do VirtualBox, né? Vantagens, você pode estar criando máquinas virtuais, instalando um sistema operacional novo para você estudar. Por exemplo, você vai estudar Linux, você pode estar instalando isso. Caso seu ambiente seja Windows, por exemplo, você pode estar instalando um outro Windows, né? No meu caso eu uso o Windows 8, se eu quisesse testar o Windows 10, eu poderia estar instalando o Windows 10 numa máquina virtual para testar, para saber se eu vou querer migrar para o Windows 10. E no nosso métier de desenvolvimento, a gente pode estar criando aí ambientes de desenvolvimento para testes, para estudo, com máquinas virtuais, né? Um amigo sugeriu falar sobre o Vagrant, né? Que é uma ferramenta que ele automatiza essa questão de criação de ambientes de desenvolvimento. Só que não é minha intenção falar disso agora, é uma ferramenta que ainda quero estudar um pouco para trazer no futuro, né? Um bom tópico para o futuro. Mas eu quero realmente, a minha intenção é instalar o Ubuntu hoje, né? Vai ser o vídeo de hoje, a gente vai instalar um Ubuntu no VirtualBox e fazer essa coisa de instalação de algumas ferramentas no ambiente de desenvolvimento da forma manual mesmo. Então, eu pretendo aí no futuro fazer vídeos mostrando a instalação do Node no ambiente Windows e Linux, do MongoDB, do Ruby e o que der na telha. Então, eu prefiro, nesse início, fazer a coisa mesmo manual. Então, essa coisa da automatização a gente vai deixar mais para o final. Vocês podem estar percebendo também que os primeiros vídeos do canal, eles são vídeos mais para iniciante. Então a gente falou um pouco do Git, do GitHub, como é que manda um projeto, bem simples. A gente mostrou a instalação do VirtualBox e agora a gente vai mostrar a instalação do Ubuntu. Mas eu estou dando a base aqui porque no futuro eu vou mostrar algumas ideias que eu tenho, né? A instalação de algumas ferramentas. Eu vou mostrar no Ubuntu, vai ser a distribuição Linux que eu escolhi, porque eu gosto mais dela, e também no Windows, tá? Então já estou mostrando aqui, quem de repente está mais acostumado com Windows e quer migrar para o Linux, então vai ter essa oportunidade. Como eu falei, se você já tem um conhecimento de Linux, de máquinas virtuais, talvez não esteja agregando agora. Então estou dando uma base, mas eu tenho o intuito de, no futuro, estar trazendo coisas mais complexas. Então para os iniciantes, vão pegando essa base, que aí nos vídeos mais futuros, que vou estar falando, talvez aprofundando em algumas outras ferramentas, você já vai poder acompanhar, porque já sabe os sistemas operacionais que eu estou usando, enfim. Beleza? Então vou mostrar aqui a instalação do Ubuntu para vocês, né? A instalação do Ubuntu no VirtualBox, tá? Não vou falar da instalação do Ubuntu no seu computador direto, nem vou falar de dual boot aí. Todos os vídeos que eu vou fazer daqui para frente vão ser baseados em máquinas virtuais. Então essa é a intenção. Se você quer procurar dual boot ou alguma coisa assim, você dá uma pesquisada, mas aconselho que se você for iniciante, faça na máquina virtual para aí não fazer uma cagada aí de formatar seu computador ou perder seus arquivos de repente. Então vamos mostrar aqui a instalação do Ubuntu no VirtualBox. Bem, estou aqui com o VirtualBox instalado, né? Eu acabei nem falando a desvantagem que eu acho. Então a desvantagem de máquinas virtuais é que você tem um custo com memória RAM. Então você tem que ter uma quantidade mínima de memória RAM no seu computador para estar trabalhando aí com máquinas virtuais. Eu acredito que uns 4 GB de RAM dá para começar, você tá dividindo essa sua memória com a sua máquina real e a sua máquina virtual, porque literalmente você vai dividir a sua memória. Então se você tem 4 GB de RAM e, por exemplo, você tem um Windows 8, então pelo menos uns 2 GB seria necessário para o seu Windows, e aí você pode usar os outros 2 GB na sua máquina virtual, né? Num Ubuntu, por exemplo, acho que 2 GB é interessante, porque a gente vai tratar aqui do Ubuntu Desktop, e aí tem muito da parte do ambiente gráfico, né? Ah, mas a minha máquina virtual é um Windows XP. Um Windows XP, talvez 15, 12 de memória resolva no seu caso. Eu não sei, isso aí você vai ter que estudar bem, tá? Para dividir a sua memória aí com as suas máquinas virtuais. Se você for estar trabalhando aí com mais de uma máquina virtual
ligada ao mesmo tempo, né? Eu tenho aqui 5 máquinas virtuais. Se eu ligar 2, então eu vou estar dividindo a minha memória, além do meu computador, com mais 2 máquinas virtuais. Então, vai consumir mais memória aí. Beleza? Então é o seguinte. Então, para a instalação do Ubuntu, a gente tem que ir no site do Ubuntu, ou Ubuntu, né? Como alguns chamam. O site é esse aqui, ubuntu.com, tá? A gente vai vir em download. Pode ser que com o tempo o site mude, né? Então você vai procurar a seção de download e o que a gente vai instalar é o desktop, tá? Que é a máquina, que é a parte que tem a parte gráfica dele, né? Já que a intenção aqui é criar um ambiente para programação. A gente não vai tratar aqui de servidor, de server. Então a gente vai baixar o desktop. Clica aqui em desktop, né? Então aqui ele já tem um botãozinho download. E aqui, como é um software free, né, é que eles pedem, a comunidade pede aqui uma contribuição, tal, mas você não é obrigado a contribuir. Então você pode clicar aqui, agora não, me deu o download. Então ele vai fazer o download aqui. Ele já entende que a minha máquina aqui, por exemplo, o processador é 64 bits. Então ela já entende, né? Se eu olhar aqui, ó, AMD64. Então ela já entende que eu estou baixando a versão do Ubuntu para 64 bits, tá? Então verifica aí o ideal é que você verifique, né, quantos bits é o seu computador, aí, 32 ou 64, e baixe a versão aí adequada para o seu computador. Eu vou cancelar aqui porque eu já baixei, tá? Já salvei isso aqui no meu computador. Mas eu vou mostrar aqui para vocês. Caso seja necessário, você também tem uma opção aqui em Downloads. Você tem aqui Downloads Desktop. Mesmo caminho. Tem essa opção aqui de Downloads alternativos, que você pode baixar via torrent também. E aqui você pode escolher a versão anterior. A versão que a gente está usando é a última, a 1604. E aqui você pode escolher também 64 bits ou 32 bits. Pode escolher a versão server. Mas a gente vai estar trabalhando aqui com a versão desktop. Beleza? Então vamos lá. Então a gente vem aqui. Agora a gente de fato vai criar uma máquina virtual, que no vídeo passado a gente não criou, só mostrou a instalação e fez um overview rápido. Para criar uma máquina virtual nova, a gente vai vir em novo. Eu vou escolher aqui no caso Linux, que vai ser o Ubuntu. Ele já deixou selecionado aqui o Ubuntu, que acho que ficou a última opção marcada, não sei. Mas você escolhe aqui, o Ubuntu 32 bits ou 64. No meu caso, eu baixei o 64. E eu vou botar um nome aqui qualquer que você escolha. Eu vou deixar o Ubuntu. Eu vou chamar de instalações, porque nessa máquina virtual que eu estou instalando agora, eu vou deixar ela para fazer testes e gravar vídeos de ferramentas que eu vou instalar no ambiente Linux, como o Node, o MongoDB, que eu comentei anteriormente, e outras ferramentas, outros frameworks, que eu tenho intenção de fazer vídeos aí, tutoriais mostrando instalações, porque é uma coisa que eu vejo que o pessoal tem muitas dúvidas, às vezes, de começar numa tecnologia e não sabe instalar ela corretamente. Mas beleza. Então eu coloquei um nome aqui, você coloca um nome qualquer, a distribuição Linux e Ubuntu, 64 bits. Você verifica aí se é 32 ou 64 bits o seu computador. Beleza? Pô, não sabe olhar isso? Cara, pelo menos no Windows 8 você pode vir aqui, ó, clicar com direito nesse botão do Windows e vir em sistemas. E aí você verifica aqui 64 bits, tá? Verifica aí ou dê uma pesquisada aí como você acha aí. Se for Windows, geralmente isso resolve. Então pronto, aqui coloquei os dados iniciais. Vou em próximo. Aqui é o momento que a gente tem que dividir a nossa memória do computador com a memória que a máquina virtual vai ficar, certo? No meu caso eu tenho 8 GB de memória RAM no meu computador. Eu vou deixar aqui eu vou botar pro meu Ubuntu, eu vou botar 2 GB. Não, vou botar 4 GB de RAM, porque eu tenho memória suficiente. Eu só vou estar trabalhando aí com a máquina real e uma máquina virtual ligada ao mesmo tempo. Não vou abrir mais de uma máquina virtual. Então vou deixar aqui 4 de RAM,
4 de RAM na memória virtual e 4 de RAM no computador principal. Beleza? Próximo. Como a gente vai criar do zero, a gente vai nessa opção aqui, criar um novo disco virtual agora, certo? Criar. A gente vai na opção padrão, que é o VDI, que é o VirtualBox Disk Image, tá? Que é um arquivo que vai ser gerado aí, que a gente pode até importar depois se precisar para outro computador. E a gente vai na opção dinamicamente alocado, tá? A gente tem as duas opções, tamanho fixo ou dinamicamente alocado. Apesar dele dizer que o fixo pode levar mais tempo para ser instalado, mas geralmente é um acesso mais rápido, mas o que acontece? No dinamicamente alocado, se a gente aloca, por exemplo, 20 GB de HD para essa máquina virtual, ele não vai pegar os 20 GB de uma vez e alocar. Ele vai alocando aos poucos. Por exemplo, a instalação levou uns 5 GB, e aí com o tempo ele vai crescendo até chegar no limite de 20 GB. O tamanho fixo, ele já pega os 20 GB nesse exemplo e já separa direto para a máquina virtual. Então eu prefiro começar pequeno e aí ele vai crescendo à medida da necessidade, tá? Então acho que esse ganho de rapidez não é tão vantajoso aí para escolher o fixo, não. Então eu vou deixar o dinamicamente alocado. Próximo. Aqui repete o nome da instalação. Aqui ele pergunta onde vai ser instalado, e aí é o diretório de sua escolha. Eu vou deixar o diretório padrão dele. E aqui é onde a gente separa a quantidade de HD, né, de disco rígido que a gente vai deixar para o Ubuntu. Aqui ele bota inicialmente 8 GB. Eu vou botar aqui 20 GB. Deixa eu ver aqui. Vou botar 20 GB. 20 MB não, 20 GB. Então 20 GB. Aqui, tem que ter cuidado com isso aí. Vou deixar 30 GB, certo? Já que a gente vai fazer algumas instalações, vou deixar 30, alguma coisa de gigas aí para essa máquina virtual. Então vamos criar. Beleza? Ele criou aqui uma pré-máquina virtual, né? Ainda não está instalada. Ele criou só o ambiente dela, tá? Então a gente vai fazer a instalação a partir de agora. Antes eu queria mostrar algumas coisas. A gente pode determinar algumas configurações. A gente pode clicar aqui em configurações ou clica na máquina virtual e configurações. Aqui você pode aí mexer aí, por exemplo, no sistema, falar se o processador é mais de um núcleo, né? Tem algumas opções aqui. Escolher a rede, caso você não queira NAT, queira botar alguma outra aqui, sei lá, modo bridge. A gente vai deixar as configurações padrões, tá? Vou deixar NAT. E aqui só para mostrar que você pode dar uma olhada e mexer, mas eu vou deixar a instalação padrão. Não vou mexer nessa parte não. Tá? Então a gente vai aqui clicar nela, clicar em iniciar. Ele vai pedir o CD de instalação do Ubuntu. Caso você tenha um CD real, você pode usar ele para instalar, botar no seu drive de CD aí, ou drive de DVD no caso. Ou a gente vai fazer pegar o arquivo que a gente baixou, que é um arquivo .iso, que ele é uma imagem de um CD de instalação, certo? Então a gente vai vir aqui, né? Aqui ele mostra os últimos que eu utilizei. Inclusive o Ubuntu está aqui, mas quero mostrar aqui do zero, como se fosse do zero. Então você vai clicar na pastinha aqui, ele vai abrir uma janela aí mostrando o seu computador, e aí você vai procurar o arquivo que você baixou, né? Ou está no Downloads, ou você colocou numa pasta específica. No meu caso, eu deixei aqui no C, ambiente de desenvolvimento, e o meu Ubuntu está bem aqui, ó. Veja, Ubuntu é a versão 16.04.1, 64 bits, tá? Arquivo ISO. Então é esse arquivo aqui que eu vou selecionar. Então cliquei, passou para cá. Beleza? Então a partir de agora a gente vai iniciar a instalação. Já informamos aqui o CD de instalação, clicar em iniciar.
Então ele está processando, está inicializando aí através do CD de instalação. Ok. Então é o seguinte, para instalar a gente vai vir nessa opção aqui, instalar o Ubuntu. Essa opção teste Ubuntu, ele só vai testar a nível de memória, vai mostrar o Ubuntu, mas ele não vai instalar, certo? Ele vai só rodar direto do CD. Então a gente vai nessa opção aqui, que parece um notebookzinho, a gente vai selecionar aqui a língua antes, português do Brasil, então ele já mudou aqui. Então a gente vai vir aqui instalar o Ubuntu. Aqui ele dá algumas opções, baixar atualizações enquanto instala o Ubuntu. Às vezes demora um pouco mais, mas se tiver alguma atualização, ele já baixa logo aqui, tá? Aqui é para instalar softwares complementares aí, que, por exemplo, aqui para MP3, para, enfim, algumas coisas proprietárias aqui, tá? Para ambiente de desenvolvimento, acho que não seja tão interessante não. Então eu vou continuar aqui sem marcar essa opção. Seguinte, aqui a gente vai instalar do zero nessa opção, ou aqui na opção avançada a gente pode determinar as partições, né? Determinar a quantidade de... A gente colocou aqui um HD de 30 GB para essa máquina virtual. E aí é comum no ambiente Linux a gente criar as partições, né? Criar a memória swap, mas hoje em dia eu acho que nem é tanto necessário. Tem uma discussão aí que não é tanto necessário hoje o swap, porque era mais necessário nos computadores antigos que tinham pouca memória. Hoje, com a quantidade de memória que o computador dispõe, né, aí memória RAM já não é tão cara, você pode acrescentar. Então eu vou deixar a instalação padrão do próprio Ubuntu aqui, tá? Ele mesmo vai criar partições e vai gerenciar isso aí. Então vou clicar em instalar agora. Ele está informando as partições que ele vai criar. Vou continuar. Aqui ele vai perguntar a sua região. No meu caso já apareceu a minha cidade. Você pode escolher aí a sua cidade. Se for São Paulo, tal. Vou deixar no meu caso Fortaleza mesmo. Continuar. Na tela seguinte ele pede a configuração do seu teclado, né? Geralmente essa já que vem setada, é Português Brasil, a primeira opção. Aqui você pode testar, né, para ver se está vendo os cedilhos, para ver se está vendo os acentos corretamente, testar seu teclado para ver se realmente está vindo as teclas corretamente aí. Então é só para testar mesmo, você pode clicar em continuar. Aqui você vai colocar seu nome, o nome do computador. Aqui eu vou chamar de Ubuntu MV, máquina virtual, o nome de usuário, uma senha. Essa senha é importante, vai ser a senha do sudo também. A gente vai ver isso aí em vídeos futuros, aí talvez algumas instalações, mas é a senha de super administrador aí. Então você não pode esquecer a sua senha. Beleza? Tá dizendo que a senha é fraca, mas eu tô deixando uma senha fraca mesmo, tá? E vamos deixar aqui para toda vez que entrar ele pedir para colocar a senha. Você pode deixar automaticamente também, mas por questão de segurança eu vou deixar aqui solicitar a senha. Então, clicar continuar. E aí de fato ele vai fazer a instalação agora. Então é só aguardar terminar a instalação. Pronto, galerinha, fiz um corte aqui, né, para agilizar o vídeo. Ele passou pelo processo de instalação, né, não teve mais nenhuma interação de escolha, de nada. Ele só realmente foi mostrando as telas da instalação e fazendo o processamento da instalação do Ubuntu, tá? Você viu que é uma instalação muito tranquila, não tem muita coisa que fazer, é bem simples e direta. No final ele mostra essa mensagem de reiniciar. reiniciar agora, tá? Antigamente a gente tinha que, por exemplo,
tirar o CD de instalação, tá? Mas hoje a gente já manda reiniciar direto. Então vou reiniciar agora e ele já vai mostrar o Linux, o Ubuntu aí instalado na máquina virtual. E aí vou mostrar aqui um pouquinho vou pressionar Enter aqui e ele vai estar reiniciando a máquina virtual e vou mostrar aqui um pouquinho do Ubuntu aí para vocês. Então a gente está aqui na tela de login do Ubuntu, tá? Nesse momento eu vou tirar o CD, aliás, ele já tirou, como eu falei, ele tirou automaticamente. Então, beleza. Então ele pegou aqui o meu usuário que eu cadastrei e a senha que eu cadastrei no caso também. Então vou colocar aqui a senha. A primeira vez que ele inicia, às vezes pode demorar um pouquinho mais. Pronto, agora ele inicializou o Ubuntu. Então aqui a gente tem uma telazinha de pesquisa. Geralmente a gente vai trabalhar muito com um carinha chamado terminal, né? Terminal que a gente vai fazer as nossas instalações aí, tá? E para você perceber que já vem com Firefox, por exemplo. A internet já vem funcionando, ele é como se fosse uma máquina na rede, né? Conectada na rede. Então aqui a gente tem algumas opções. Então ele conectou aí tá abrindo o Firefox, né? Vamos testar aqui, por exemplo, google.com. Fazer uma pesquisa no Google Ubuntu. Então, ó, tá funcionando normal, tá acessando a internet, beleza? E o legal também, uma dica até para quem não é de TI, né? Se você tem um amigo aí concurseiro que não é de TI, às vezes cai bastante coisa aí em alguns concursos na parte de noções de informática sobre o LibreOffice, né? Então o Ubuntu, se você mostrar para o seu amigo aí concurseiro, para ele instalar uma máquina virtual, né, e instalar o Ubuntu, ele já tem aqui ele já vem com o LibreOffice instalado aqui, e ele pode estar aí estudando um pouco também a ferramenta, né, porque cai alguns concursos aí sobre LibreOffice, né, depende muito do concurso. Beleza? Então é isso aí, galerinha. Aqui são as minhas redes sociais. Entra lá no meu blog que vai ter esse vídeo e vai ter vários artigos, né? E os próximos artigos e próximos vídeos a gente vai estar colocando lá. Beleza? Eu espero que você tenha gostado. Como eu falei, esses primeiros vídeos aí estão sendo assim mais para iniciante, mas eu tô querendo aí começar a colocar alguns tutoriais de instalação de ferramentas e falar de algumas outras ferramentas, falar de alguns conceitos, tá? Esse aqui é esse espaço, esse site, esse canal no YouTube, o blog, ele tem o intuito de eu colocar aqui o que eu estou estudando, de repente o que eu já aprendi, ou coisas que eu estou estudando ou revisando e colocando material aqui. Então não tem um formato certinho. Então é uma coisa muito pessoal que vai vir de cabeça aqui, tá? Aceito sugestões, se tiverem sugestões deixem aí no canal ou no blog, beleza? E eu vou ficando por aqui. Falou, até o próximo vídeo.